Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. O iTech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. BTO, serviços profissionais de TI. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais e se cadastrar nas nossas plataformas de streaming. Hoje eu tenho a honra de receber ela, a lenda, Marina Bueno. Marina é CISAM na Microsoft e auxilia clientes a maximizar o valor de seus investimentos tecnológicos. Marina se destaca pela sua paixão em promover o sucesso dos clientes e a inovação nas organizações. Muito obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Imagina, obrigada pelo convite mais uma vez. Baita confiança, né? Sei lá, o que eu vou entregar mais aqui hoje? Marina, a Marina já esteve aqui com a gente no primeiro episódio do Pausa na Programação há 2 anos atrás. E a gente chamou esse episódio de O Desafio das Mães na Tecnologia. E mais recentemente, ela esteve com a gente nos Reflexões das Mães em Tecnologia, junto com a Paula Mota e a Roberta Torres. Devido aos inúmeros comentários que eu recebi, pessoas pedindo para a gente trazer a Marina aqui. Eu paguei. Então, hoje a gente vai contar mais sobre a história e a trajetória profissional da Marina Bueno. Obrigada, Marina. Imagina, Rô. Obrigada a você pela confiança. Gente, é o tempo inteiro assim, tá? Não. Então vai... Não, eu sou séria. Calma. Eu sou séria. Acreditem. Má, eu queria... A gente já fez os outros episódios, mas a gente não focou tanto na parte, né, de carreira, trajetória. Então, hoje eu queria focar um pouco mais nesse tema. Queria que você contasse pra gente sobre como você iniciou a sua carreira profissional. Tá bom. Bom, tem pelo menos 21 anos que eu tô nessa área. E entrei de maneira muito despretensiosa, para falar a verdade, né? Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu fui jovem aprendiz, numa das maiores bandeiras de cartões mundiais. Mas era jovem aprendiz mesmo, eu tinha 14, 15 anos. Mas essa primeira empresa, né, era uma empresa assim, de bastante relevância, então já deu uma certa rampada ali no meu currículo, né? Depois disso, eu comecei a trabalhar, né, em pequenas empresas, mas que não tinha nada a ver com tecnologia. E eu, na verdade, trabalhava para conseguir me bancar, né? Bancar minha adolescência. Então, o meu interesse era esse. Não tinha um pensamento de, carreira, vou desenvolver e tal. E aí, eu recebi um convite da Renata para trabalhar como assistente comercial num parceiro Microsoft, mas, assim, naquele momento eu não tinha ideia. Só era uma empresa que tinha um tamanho considerável pro Brasil, para a organização multi-regiões já, né? Um dos principais parceiros de Microsoft na época. Mas eu entrei sem ter ideia de onde eu estava entrando, né? E aí eu comecei a partir dali, acho que 2004. 2002, meu sobrinho nasceu, 2004 foi quando eu comecei realmente na área de TI. Então, eu era super novinha, tinha 19 anos, sei lá quantos anos eu tinha direito. E no primeiro momento eu falei, legal, uma empresa legal, era CLT, os benefícios e tal.
E aí era com o intuito realmente de me bancar. Eu ainda morava com a minha mãe, mas eu fui, né? Eu sempre fui muito curiosa e com uma baixa autoestima que eu identifiquei muito mais da metade para cá do que da metade para trás, né? Então eu sempre tentava aprender meio que para me proteger mesmo, né? E aí foi onde eu fui crescendo nessa primeira empresa que eu trabalhei. Eu fiquei ao todo lá, se eu não me engano, foram 8, 9 anos. Eu tive meu primeiro filho quando eu trabalhava lá. Conheci meu marido lá. E aí eu fui passando por diversas posições, né? À medida que as pessoas iam me conhecendo. Então, comecei como assistente comercial, aí eu fui ser account executive para SMB de educação. Aí depois eu fui trabalhar com a parte de governo. E isso tudo foi me dando bagagem, né? Foi me dando experiência, conhecimento. Eu vejo que, para mim, é muito mais fácil aprender assim do que eu, de repente, ler, entender, por exemplo, como que é o edital, como que funciona um pregão, né? Entender essas coisas. Então, assim, a vivência me jogava na fogueira mesmo. E aí... Até porque naquela época não tinha tanta documentação, tanta coisa como tem hoje, né? Não. Eu tinha trabalhado, né, nessas experiências, porque esse meu primeiro emprego como jovem aprendiz tinha um contrato de 6 meses, né? E não era renovado, isso já estava dentro dos acordos. E aí depois eu trabalhei numa empresa que era como se fosse para análise de crédito. E nessa empresa eu trabalhava com as documentações das empresas, e foi onde facilitou para mim quando falaram, e governo? Eu falei, sei lá, vamos ver, vamos tentar. Mas eu já sabia o que era um cartão CNPJ, o que era um contrato social, quando era a diferença do estatuto e tal. Então, assim, toda a minha experiência foi me dando bagagem, né, para o meu próximo passo, né? E eu aprendi muito nessa primeira empresa que eu trabalhei de tecnologia, e eu falo que eu devo tudo que eu sei hoje por causa dessa empresa, assim. Foi realmente uma transformação para eu realmente olhar e começar a realmente olhar como carreira, né? Foi um pontapé, né? Foi. Um belo de um pontapé. Um belo de um pontapé. Tá. E aí, como é que foi essa trajetória depois? Então, essa empresa que eu trabalhava, ela foi... Ela era um conglomerado, assim, de empresas, tinha diversos investidores. Num determinado momento, ela foi vendida. Ela começou como empresa de um dono, né? E aí depois abriu para sócios, empresas sócias. E aí, no final, numa última transação ali das empresas... Não sei detalhes, não sei motivos, né? Mas realmente a empresa foi comprada e foi meio que deixando de focar naquilo que ela realmente focava, né? A gente começou a ter problema com os nossos fornecedores, né? E aí foi quando eu falei, poxa, eu preciso me mexer, né? Porque na época eu já tinha tido meu primeiro filho. E eu e meu marido, a gente trabalhava na mesma empresa. E eu falei, não dá, né? Não vai dar. Alguém tem que garantir o mínimo, né? E aí eu saí antes que o meu marido, fui procurar em parceiros, né? E que era o que eu tinha realmente mais experiência, mais conhecimento, né? Até então... eu entrei em 2004, meu filho mais velho nasceu em 2011, então eu já estava um bom tempo lá, né? E aí eu saí, né? Fui para uma empresa que eu não aguentei ficar 6 meses, porque era uma cultura muito diferente, mas eu fui entendendo realmente, né, o que eu precisava ali, e até... mais do que ser entrevistada, saber fazer as perguntas
para eu tomar as decisões, né? Porque nesse primeiro movimento que eu fiz dentro da área de tecnologia foi meio que zero planejado, né? Foi totalmente, eu preciso mudar, mandei currículo, fiz entrevista, tal. E aí decidi, né, em uma das empresas que eu me apliquei. Depois... Não, mas é interessante você trazer isso, porque hoje em dia, quando você fala, olha, saí porque não me adaptei à cultura. Hoje em dia é super normal a gente ouvir isso. Só que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso não era uma coisa que se tocava, né, nesse ponto. Não. Né? E não foi tratado com naturalidade, porque eu já estava, né, com esse sentimento de não é aqui. E aí eu comecei a conversar, na época, com meu marido, que naquele momento já tinha mudado de empresa. E aí eu comecei a, né, conversar e falar, putz, eu vou precisar procurar outra coisa, porque realmente eu não me sentia feliz, né? Eu realmente entrava no lugar e era uma coisa meio, assim... quase um castigo, né? Que bom que você identificou isso cedo e conseguiu né, mudar rapidamente. Que bom. Mas quando eu cheguei para pedir as contas, né, nessa empresa, na época o presidente falou para mim assim, quanto que você vai ganhar? Aí eu, não vou ganhar nada, eu não tenho nada, não fechei nada. Ele tinha me visto almoçando com uma pessoa de um outro parceiro, mas que não tinha nada a ver, né? Que é meu amigo até hoje. E aí ele meio que queria entender por que eu estava deixando, né, meu emprego ali. E eu fiquei assim, né? E ele, você não quer férias? Você não quer... Eu não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Só quero ir embora. Mas foi libertador, né? E aí, logo que eu saí, alguns dos diretores que eram da primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei abriram uma startup e que hoje ela segue aí, né? Já não é mais uma startup. E me convidaram para trabalhar com eles. Mas o foco ali, até pelos investidores que tinham por trás, não era tanto a tecnologia que eu gostava de trabalhar. Então, eu fiquei um tempo, e aí eu fui identificando melhor o que eu queria e o que eu precisava desenvolver de conhecimento mesmo, e olhando o ecossistema de parceiros e tal. E aí eu fui e procurei uma empresa que fosse mais de serviço e menos de commodity, né? Menos de caixinha, menos de licenciamento, porque eu já tinha essa visão, assim, de que lá atrás, quando a gente vendia o licenciamento, a caixinha, o que quer que seja, de qualquer que seja o fabricante, a gente vende um brinquedo sem pilha, né? Porque se a gente não coloca o serviço ali, vai ter que ter a garantia do expertise da empresa que está contratando aquela licença, aquele produto. E se não tem, a chance do cliente se frustrar é muito alta, né? Dele falar, eu acho que não é esse o produto. E às vezes o problema não é o produto. Então, eu quis fazer esse movimento porque eu sempre achei que o processo deveria ser contrário. A gente deveria primeiro ter o projeto e depois dizer, olha, para o seu projeto, você precisa disso aqui, né? E aí o cliente ter essa clareza. Um pouco do que na época a gente não usava, né, a expressão, mas a jornada, né? Desenhar ali qual era a jornada. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, porque eu fui para uma empresa que era focada em serviço, e aí as vendas de licença era feita através de parceria, né, dessa empresa. O foco deles não era realmente o licenciamento. E realmente me deu uma experiência diferente do que era vendas para mim até então.
Ainda mais não sendo de um fabricante, sendo de parceiro. Então, não é aquele negócio. Você vai fazer as cold calls, você vai falar... O cara vai perguntar, mas você não é dessa empresa, você é dessa, né? Eu sou parceiro, tal, não sei o quê. Então, eu mudei um pouco a experiência e eu acho que ali começou no que hoje a gente chama de ser um Trusted Advisor. Apesar de eu não estar no pós-venda naquele momento, eu estava numa área que era de assessment, né, nessa empresa de serviço. E o foco era transformar aquela estigma que tinha quando a gente falava do SAM, do assessment, que as pessoas achavam que era auditoria, que a gente ia rodar um relatório, ia fazer um depara do que a gente leu e do que ele tem de nota fiscal para comprovar, e aquilo que ele não tivesse, ele ia ter que pagar. Então, foi um desafio, e aí eu consegui várias reuniões com uma empresa, uma indústria grande, que ainda foi um dos primeiros cases do fabricante, do assessment como consultoria e não como auditoria. E aí foi a minha primeira experiência, assim, de um lado da mesa com o cliente, que ele me fazia perguntas, assim, que ele confiava naquilo que eu falava, porque eu estava sendo muito transparente dos processos, quais eram as expectativas, os alinhamentos, a timeline daquilo, tá? E uma vez que a gente pega aqui os resultados, o que a gente faz? Mais uma vez, o resultado de um assessment é um brinquedo sem pilha, né? Ele depende de vários próximos passos e uma organização para realmente a gente conseguir avançar. Então, foi meio que sem querer que eu fui construindo essa trajetória, mas que me trouxe aonde eu tô hoje e que eu reconheço, assim, e me orgulho muito, né, da minha trajetória. Eu falo que no fabricante que eu trabalho, as pessoas realmente deveriam ter passado por uma experiência em parceiro antes de entrar, porque é muito diferente, é muito... não que seja fácil, mas é muito mais fácil, né? Porque a gente tem ali uma empresa global que traz um crachá na mesa para você, ao menos, ser escutado, né? Mas acho interessante isso que você está falando, porque lá atrás, a empresa que só vendia licença, hoje não existe mais. Exato. E a empresa que era de serviços continua até hoje. Exato. E hoje a gente vê um movimento muito grande, né, dos fabricantes falando, vamos mover para serviço, vamos mover para serviço. Por outro lado, a gente ouve parceiros falando, que fulano de tal vende abaixo do custo, que fulano de tal faz isso. Cara, os fabricantes, eles vêm falando há bastante tempo. Sim. Mova para serviço. Exato. Mova para serviço. E você trouxe aqui um exemplo de uma situação que aconteceu há 10 anos atrás, 8 anos atrás, coisas assim. E a gente sabe que esse período em tecnologia, o mundo girou já umas 20 vezes. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente continua falando, mova para serviço. Exato. Exato. Assim, aquela velha máxima de um solution selling e de qualquer outro nome que a gente tenha para metodologia de vendas, na realidade é consultoria, não é? Independente do que você vende, você precisa ser consultivo, você precisa que o cliente tenha confiança de que você entende do que você está oferecendo, do que você está falando, independente do que seja, né? Mesmo que seja uma caixinha. E mesmo que aquilo dependa de um serviço que você não ofereça esse serviço, você tem que garantir para o cliente que o time dele esteja preparado. Para, se não tiver, ele buscar isso. Porque o que realmente afasta os clientes são as surpresas. E que não deveriam ser surpresas. Então, você imagina um CEO, um CTO que investe em milhões de licença e aí, de repente, fala... Poxa, agora eu preciso contratar serviço, porque meu time não tem a expertise para esse produto, para essa licença. E a gente não vai conseguir migrar, a gente não vai... E aí ele se sente enganado, do tipo, poxa, por que não me avisaram que
envolvia um serviço e que não era um next, finish, né? Então, a questão, eu acho que sempre foi, muda a jornada, a gente muda a nomenclatura, né? Serviço, agora a gente fala muito de cloud como serviço, né? E por isso que os fabricantes têm reforçado isso, né? A gente tem que vender solução, a gente vende serviço. Porque realmente a gente tem que ser essa referência de confiança para o cliente, dele perguntar e ele saber qual que é o trajeto que ele vai realmente fazer, o que ele precisa investir para ele ter aquilo que ele está imaginando, projetando, né? E que ele está vendendo, né? Porque no fim do dia tá todo mundo querendo ser promovido, né? Então, o cara não compra comigo porque eu sou legal. Não. Ela é legal. Comprem que ela é legal. Pode facilitar, mas assim, no fim do dia, se o cliente não sentir que foi realmente uma parceria ganha-ganha, né? Que eu ganhei porque o meu objetivo é esse aqui, essa é a minha posição, eu trabalho, eu faço isso. Mas se ele não tiver essa clareza da parceria, aí não tem o sucesso do cliente, né? Que a gente agora tem falado bastante, né? E como é que você chegou onde você está hoje, no fabricante que você está hoje? Então, foi meio tudo um atropelo, né? Não usem a minha história como referência, porque eu não sei se essa matemática funciona, tá? Eu acho que eu dei muita sorte, mas quando eu estava nessa empresa de serviços, eu fiquei grávida, né, pela segunda vez. E na época, nessa empresa de serviços, eu era PJ. E até então, no momento da descoberta da gravidez, foi uma gravidez planejada, né? Tudo legal, tô grávida, avisando a família, todo mundo ficou feliz, vamos lá fazer os exames e tal. E aí eu descobri que eram gêmeos. Aí eu comecei meu Deus, o que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida? Como que eu vou dar conta? Não tenho dinheiro, não tenho carro, eu vou ter que mudar de casa. Se você quiser ouvir mais sobre essa parte, vai lá escutar o Desafio das Mães da Tecnologia. É isso. É o episódio número 1 do Pausa. É isso. E aí, como eu era PJ, né, na época, eu conversei com meu marido e falei, olha, eu acho que eu não vou voltar, né? Eu acho que eu preciso ficar um período em casa, até porque a gente precisa organizar. A gente já tinha um filho mais velho e que já tinha uma rotina, escola, tudo mais. Eu falei, a gente não vai dar conta. E a gente teve que mudar de apartamento, teve que trocar o carro, a gente teve que mudar tudo. E aí, nesse meio tempo, mudando de casa, né, tudo isso acontecendo, óbvio, eu dei uma surtada e tá lá no primeiro episódio também, eu falo bastante sobre isso. Mas o meu marido chega um dia e fala assim, ele ainda não tinha recebido uma proposta. Tinham falado para ele, olha, tem essa organização que está acontecendo, você não quer se aplicar? E aí ele veio na época e falou para mim. E ele sempre teve o objetivo de carreira internacional. Eu não sabia onde eu me encaixava ali, né? Porque eu sempre me saboto, né? Eu sempre falo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não... E aí ele falou para mim, né? E aí, você acha que eu me aplico? Aí eu falei, aplicar tudo bem. Aplicar não quer dizer que você vai passar. Aplicar não quer dizer que a gente vai aceitar. Aplicar não quer dizer que... Então, vai. E aí, eu lembro, até hoje, assim, que eu tava no mercado, no meio da tarde, né? Quase uma esposa troféu na época. Mentira, porque com gêmeos não dava. Mas aí ele me ligou e falou, recebi uma offer. Aí eu, meu Deus, calma. Aí eu comecei a pensar... Calma aí, onde é exatamente Costa Rica no mapa? Porque eu não sabia, eu não tinha certeza. Eu sabia a região ali, né? Olhando de fora da terra, eu saberia apontar. Mas vai lá no CEP, que nem tem na Costa Rica, não sei onde que é. Aí eu comecei a pesquisar, né? E falar, meu Deus, que loucura, tal. Mas vamos.
E nesse momento, assim, né, de ser suportiva, eu pensando, ferrou, porque agora eu vou realmente ficar de mãe, né? Meu papel vai ser mãe. Mas eu não externei isso para ele, e eu nunca tinha ficado tanto tempo sem trabalhar, né? Eu fiquei exatamente 6 meses sem trabalhar, né? A partir do momento que os gêmeos nasceram. Já estava surtada, já tinha pedido divórcio algumas vezes, ele não aceitou. Ainda bem. Ainda bem. E aí ele começou no processo, né, para realmente visto, né, e documento, e formalização de casamento, porque a Costa Rica não reconhecia união estável. Então, começou nisso, e aí um dia ele veio e falou para mim assim: Má, eu tava entendendo melhor a organização e a estrutura Costa Rica. E, cara, eu acho que dá para você se aplicar tranquila. Aí eu comecei, imagina, não tem inglês. Meu inglês é muito ruim, espanhol é muito ruim. Quer dizer, espanhol não existia na época, né? Era só ticaracatica e é isso. Aí... Como é que é? Ticaracatica. Pra mim, espanhol era isso. Ticaracatica. E aí eu falei, putz, não vou, não dá. E ele, mas vai, o não você já tem, vamos, tenta, tal. Imagina se você consegue, não sei o quê. E aí eu fazia assim, você não tem vergonha? Porque e se eu passar vergonha numas entrevistas, né? Apesar de... Por ter essa relação, né, a organização que eu estava me aplicando não tinha nenhuma influência, né, dele. E nem os entrevistadores eram conhecidos ali, né? Então, foi realmente um negócio totalmente aleatório. Mas eu lembro que eu fazia assim, olha, eu vou fazer a entrevista, você não entra no quarto. Porque eu tinha um negócio do meu inglês... E aí, se eu tava falando inglês e alguém dá uma olhada assim pra mim, tipo... Aí eu já falei errado, aí eu travo, aí eu quero chorar, quero sumir e tal. Aí eu falei, mas vamos lá. Marcaram as entrevistas. E aí, obviamente, né? Quando você não fala espanhol, as pessoas já falam, então vamos fazer em inglês, né? E eu, meu Deus, talvez Ticaracatica fosse mais fácil, mas já tava lá. A primeira entrevista, eu juro por Deus que eu queria ter desaparecido. Porque deu tudo errado. O que aconteceu? Na primeira entrevista... O cara entrou e começou a fazer pergunta. E eu, assim, ó, cheia de folha, de anotação que eu fazia, palavra para eu não esquecer e tal. Aí, e na época não tava... Mas você estava preparada para a entrevista? Eu tava. Eu fui fazer aula para as entrevistas. Tipo, eu fui fazer aula com o meu currículo. Falando, eu preciso saber falar isso aqui. E aí eu fiz, tal. Mas mesmo assim, é muito ruim, né? Na época era muito ruim, porque eu ficava muito nervosa, tal. E não tinha essa cultura ainda de abrir a câmera, né? Até porque, na época, nem era comum fazer entrevista remota. A entrevista era remota porque era para outro país. Porque, se era no Brasil, eu faria entrevista no escritório, né? Iria ver se eu chego no horário, como eu tô vestida, tal. Então, não tinha muito... Né, essa obrigatoriedade de abrir a câmera, e começou assim, e o cara falou assim, você pode abrir a câmera? E eu, meu Deus, quando eu abri a câmera, eu tava assim, vermelha, descabelada, porque eu tava desesperada. E aí, eu pensando, será que eu tô entendendo o que ele tá falando? Será que ele tá me entendendo? Aí chegou uma hora que ele fez assim, Marina, tem alguma coisa errada. Aí eu, óbvio, eu tô errada de estar aqui fazendo você gastar seu tempo. E ele, pra qual posição você se aplicou? E aí, mas assim, juro por Deus, eu já tava querendo chorar, eu já tava querendo falar, esquece, vambora. Esquece isso, eu errei. Aí eu falei, ele falou, não, então eu tô entrevistando pra outra coisa, né? Não sou eu, você não deveria estar sendo entrevistada por mim. O cara era de Seattle. Ele tava fazendo pergunta técnica, e eu... querendo, em inglês ainda, minha filha. Nossa Senhora. Eu saí e falei pro meu marido, esquece, não vai rolar. Aí ele, mas por quê? Eu expliquei, ele falou, não, mas aí vai marcar outro. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu tô passando mal, você não tem vergonha, tal. Ele, não, vai lá. E aí fiz a segunda, a terceira entrevista. Mas, então temos que dar um crédito bem grande para ele, né? Sim, Porque
isso que você está contando aqui, você falou, né, de síndrome do impostor, tal, é tão comum a gente ver isso, né, nas mulheres. E aí eu quero até sugerir, né, que as pessoas que sentem que tem essa questão da síndrome do impostor muito forte, assistam o episódio que a gente fez com a Tânia Consentino, episódio número 100 do Pausa na Programação. Ela traz um conteúdo, quando a gente fala de síndrome do impostor, que de verdade serviu para mim, porque eu também tenho isso, né? Serviu para mim, assim, de uma forma muito, muito forte. Porque eu ouvindo a Marina falar, quem não está assistindo, só está ouvindo a gente conversar, assim, gente, eu conheço a Marina há muitos anos. Eu não vejo isso que ela está falando. Né? Ela é super capaz, ela entrega. Vi a Marina, né, já com cliente, vi a Marina apresentando, conheço a Marina, né, de muitos anos. Não tem isso que ela está falando, mas é como ela se enxerga. Exato. Que é o que acontece quando a pessoa tem um lance da... Quando a pessoa, né, se sente, se reconhece, exato, sei lá como é que fala isso. Exato. Então, assim, e ter, no caso, o apoio que nem você teve, de falar, não, vai lá, vai, faz. Se de repente fosse uma pessoa que falasse, não, então tá, deixa pra lá. Olha o que você não teria vivido, né? Exato. O que você teria perdido. Exato. Não, e eu falava pra ele, você vai ter vergonha de mim. Aí ele, eu não vou, imagina, vai lá, o problema é seu, se vira, né? Uma coisa não tem nada... E ele falava, no pior cenário, você vai para Costa Rica trabalhando. Eu acho que o meu desespero de exercer único e exclusivamente o papel de mãe... Que não é pouco, né? É muito já. E ainda mais em Ticaracatica, né? A filha. Eu falei, bom, já passei a maior vergonha da minha vida. Graças a Deus eu não lembro, não tenho anotado quem foi o meu primeiro entrevistador, porque senão provavelmente, se ele tivesse numa mesma reunião que eu, em algum momento na minha trajetória, provavelmente eu ia falhar. Você chega pra ele e fala, ticaracatica. Não, porque era em inglês. Era em inglês. Esse aí me entrevistou em inglês, esse homem. Ainda hablas espanhol? Sí, pero que no. Por supuesto. Aí eu fiz as outras 2 entrevistas e realmente, assim, na verdade, o que me fez passar era a experiência que eu tinha até então, né? E não o meu inglês e não o meu inexistente espanhol até aquele momento. E aí eu fui aprovada. E eu comecei a trabalhar no Brasil, antes de ir. E aí, assim, né? E aí, meu Deus. Quantas pessoas eu vou ter que enganar por metro quadrado? Meu Deus. Olha a síndrome do impostor de novo. Meu Deus, eu só pensava isso. E aí, tinha muita gente que eu conhecia, assim, do mercado e que vinha falar comigo, poxa, que legal que você tá aqui, que não sei o que e tal. E conversava. E aí, a minha irmã, que na época trabalhava na mesma empresa, ela fazia assim, marca um one-on-one com ele. Eu falava, eu não vou marcar um one-on-one com ele. Imagina. E aí a minha irmã, não, mas é legal, é bom pra você. Eu imagino que eu vou falar o quê com essa pessoa? Ele vai me fazer 3 perguntas, eu vou sair chorando. Ele vai falar que eu não tenho que trabalhar aqui mesmo. Então, assim, eu tive muito apoio, né, pra ter essas inseguranças, mas pra ir pra frente, assim, já que tá, minha filha, vai, deixa o rio correr, entendeu? Vai. Mas o legal é que você teve esse lance da síndrome do impostor te falando não, mas mesmo assim você foi. Eu vou. Então, eu costumo falar, assim, quando as pessoas falam, nossa, mas você não tem medo? Eu falo, medo eu tenho, mas eu vou com medo mesmo, não tem muito o que fazer. Eu já identifiquei que eu sou assim, igual o avião. Você não tem medo? Tenho. Ninguém percebe, só eu sei o medo que eu tenho, mas eu vou. Aí eu vou naquelas loucuras, o avião vai cair, todo avião acho que vai cair. Uma hora eu posso acertar, de fato. Gente, é verdade. Vocês entenderam porque eu falei que ela é um mito, a lenda? Mas é verdade. Um dia a gente acerta, né? Se você tem medo todo dia de morrer, uma hora a gente vai acertar, né? Eu espero que demore. Mas assim, eu acabo... Então, quando você entrou no fabricante, você já foi direto para esse trabalho na Costa Rica. Mas eu fiquei, se eu não me engano, foram 3 meses trabalhando aqui no Brasil,
até aprovar o meu visto, porque aí teve que separar do visto do meu marido. Aí fazendo o processo do visto, tudo. E o meu visto, eu acho que como foi desassociado do familiar, saiu antes que o dele, mesmo ele tendo dado entrada antes. E no final ele se ferrou, porque a gente formalizou o casamento e não precisava, porque eu consegui a vaga, a gente podia ir de união estável. Aí se ferrou, teve que casar no cartório. Aí, quando veio o meu visto, eu ainda tive que ir sozinha para lá, porque tinha um prazo para você ir para Costa Rica, para você validar o visto, né? Eu fiquei, acho que 2 ou 3 meses. Eu não lembrava disso. E eu estava conversando com a minha mãe na semana passada e ela falou, não, você ficou 3 meses, as crianças ficaram aqui em casa e tal. E eu falava, nossa, eu achei que eu tinha ficado 3 semanas. E foi legal essa experiência na Costa Rica? Ah, foi muito legal. Foi muito legal. Assim, primeiro chegar lá, né? Eu acho que eu senti o que eu não tive na idade que seria normal, foi quase um intercâmbio. Porque eu estava sozinha, sem meus filhos, sem meu marido, então eu aluguei um apartamento, eu ia para o trabalho todo dia, já vivendo, né, na rotina de lá, indo atrás de abrir conta no banco, tal, umas coisas que a gente não tem noção da burocracia que né, quando você é estrangeiro. E o quanto não é tão simples e que as empresas mesmo não têm essa visão clara, né, do que precisa para não é nem expatriado, né? Porque a gente faz a transferência meio que por conta, a gente não faz pela empresa. Então, a gente sai da empresa aqui no Brasil, a gente se desliga daqui e é contratado na empresa na Costa Rica. Então, foi uma experiência muito legal. Tinha muita gente nova comigo, e aí eu me sentia velha, e eu nem era tão velha assim. E é um país muito bonito também, né? Então, viajei, conheci lugares, experimentei a cultura e, assim, né? A gente tem uma visão de que a gente é super receptivo, que o brasileiro são as pessoas mais hospitaleiras e não sei o quê. Cara, Costa Rica dá de 10-0 na gente. Assim, na primeira semana que eu tava lá, eu fui jantar na casa de um cara que trabalhava comigo, que a avó dele foi fazer o prato típico de lá, e todo mundo conversando comigo, querendo saber do Brasil, dos meus filhos. Falava, porque... E você no Ticaracatica, não? No Ticaracatica. E eu já lá, Ticaracatica, por supuesto, que é isso? Só enrolando, pessoal. E eu me perdi. Mas, calma, deixa eu voltar. Por que eu tava falando isso lá no Ticaracatica, almoçando? Lembrei. Porque aí eu falava quando as pessoas... Minha mãe preocupada, meu marido preocupado, que eu tava lá sozinha e tal. Tava com o pessoal... Um pessoal não, tava com um amigo que foi junto comigo na mesma data, porque o nosso visto saiu junto. Mas ele era... novinho, solteiro, então ele tava em outra vibe. E aí eu falei pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, a gente tá acostumada a achar que a gente gosta de receber as pessoas e tal, mas assim, a gente é igual carioca mesmo, né? Vamos marcar, vai lá em casa. E não vai nunca. E lá eles não. Você vai na minha casa na quarta-feira? Quarta-feira. Não, fechou. Ó, minha mãe vai fazer essa comida, minha avó vai fazer, a gente sai daqui, vai direto, não sei o quê. E acontece, assim, eles querem realmente receber você. Então, foi uma experiência, assim, né, nesse primeiro período, né, que eu fiquei lá, por causa do visto, foi bem no final do ano. Eu passei meu aniversário lá, sem meus filhos, sem minha família, mas foi muito legal. E foi uma sensação, assim, que eu aprendi em 3 meses que eu não aprenderia em 1 ano. Né? Aí eu voltei para o Brasil, passei as festas de final de ano, e aí a gente pegou um avião, no primeiro dia de janeiro, e foi família inteira, a família Buscapé para Costa Rica, né? 350 pessoas, porque foi eu, meu marido, meus 3 filhos, minha sogra, minha mãe.
Foi o único avião que eu falei, olha, esses cair... Cara, porque foi desesperador. Minha filha chorou 1 hora, assim, deitada no chão, que ninguém podia pôr a mão nela, tal. Loucura, assim, foi uma loucura total, total. Tem pessoas que, quando vêm falar comigo, né, pessoas que estavam na empresa no Brasil, e falavam, cara, eu admiro muito você e seu marido, vocês são muito corajosos. Eu falo, não, a gente é ignorante. A gente não tinha noção da dificuldade, do que era a experiência, né? A gente focou realmente na carreira sem olhar, né, os detalhes, né? E o que a gente precisaria enfrentar nesse período. Mas, né, com todas as dificuldades, assim, foi uma experiência que eu viveria... Assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito exatamente como eu fiz, assim, porque foi muito enriquecedora para mim como profissional, principalmente para mim como profissional, para mim como família, mãe, porque a gente lá não tinha o suporte familiar. Então, assim, foi realmente muito enriquecedora e eu falo que eu vivi lá quase 4 anos e provavelmente eu não viveria o que eu vivi lá em 10 anos aqui. Né? Provavelmente eu nem estaria na mesma posição que eu estou hoje sem essa experiência, sem esse tudo que eu adquiri ali, né? Nessas experiências. Aprendi a falar espanhol. Aí, agora não é mais ticaracatica? Não, agora não. Agora eu desenrolo no espanhol. Agora eu sou fluente em espanhol, inglês, porque eu tive uma manager na Costa Rica maravilhosa, que ela era de Seattle. Ela, na verdade, era de Portland. E ela foi a primeira pessoa, assim, que chegou o momento que eu falei pra ela. Ela falava espanhol, porque ela fez intercâmbio no Chile. E ela estava morando na Costa Rica. E aí, um dia eu falei pra ela assim, eu falei, Emily, por favor, você pode me pôr na reunião que você quiser. Mas quando eu tiver que falar inglês, me avisa com antecedência. Porque eu preciso estudar. Porque eu não consigo desenrolar. Então... Eu ia para uma reunião pensando no que eu ia falar, nas possíveis respostas. Eu pensava em tudo isso, porque eu falava, não posso falhar, né? E aí ela perguntou para mim, poxa, mas por que você, né, sofre tanto com o inglês? Aí eu falei, porque eu acho que eu não sou fluente, porque eu nunca fiz um curso de verdade, nunca... Né, não tem um diploma, né, de inglês. Eu aprendi o verbo to be na escola, fiz uns cursos lento. Era isso. Hello, hi, good afternoon. Era o meu máximo. E aí ela falou para mim assim, Marina, você transmite muita segurança no seu tom de voz. Ela falou, preciso te falar um negócio. Você só fala inglês com as pessoas que só falam inglês. Então, se um dia alguém ou você se sentir acuada ou sentir que alguém tá, né, fazendo aquela cara, tipo, fazendo força do tipo, o que você tá falando? Não tô entendendo. Ela falou, você fala 3 idiomas. Aí você fala assim, nossa, desculpa, realmente, inglês não é meu primeiro nem meu segundo idioma. Posso mudar para espanhol? A pessoa vai falar, não. Posso mudar para português? A pessoa vai falar não. Aí você fala, você consegue me ajudar, então? Porque você está fazendo o esforço de se comunicar. Então, foi libertador também. Porque antes disso... E é uma excelente dica, né? Antes disso, eu tinha tido uma experiência que me deu branco num call, que eu não lembrava uma palavra muito simples. E aí eu travei, assim, deu tela azul mesmo. Eu fiquei, tipo... A palavra era start. Eu aprendi na escola, não foi nem no... Aí ficou aquele silêncio. E as pessoas que estavam na tentativa de ajudar pioraram. Porque falaram assim, fala em português. E eu já assim, eu quero morrer. Eu quero que um meteoro caia aqui na minha cabeça. Eu quero alguma coisa que justifique eu perder minha linha de raciocínio. E aí eu contei isso pra ela. E ela falou pra mim, mas o que você faz quando você... tá falando em português e esquece uma palavra, esquece como se fala alguma coisa. Porque também acontece, né? Acontece. Aí eu falei, eu falo assim, poxa, como é que fala tal coisa mesmo?
E aí o pessoal fala e eu, legal. Ela falou, por que você não pode fazer isso em inglês? É verdade. Então, assim, foi libertador. Foi libertador, mas até então passei muita vergonha. Tem uma que veio VP Américas. E aí tinha umas round table. Pera. Histórias de Marina Bueno. Essa foi muito vergonhosa. Essa foi muito vergonhosa. Talvez a gente pode editar, cortar depois. Não. Se for muito vergonhosa. Não. Eu vou pensar aqui se eu adapto. Não, mentira. Mas assim, a gente tinha... porque era um centro mesmo. A Costa Rica era um centro. Então Mas tinha... pera, qual que é essa daí? Aquela do seu filho? Não. Ah, tá. Não, essa... talvez essa eu deixo bastidor. Essa talvez eu deixe para um outro episódio. As pessoas não estão preparadas para isso. Não estão. Essa foi, assim, quando vinham o pessoal, né, os executivos, eles iam para Costa Rica e aí tinha reuniões para entender quais eram os aprendizados, as dificuldades, porque, na verdade, eles querem fazer aquilo funcionar, né? E aí, eu participei de uma, mas, né, foi aquilo, Marina, você vai participar, né? A pergunta vem pronta, né? Mesmo que você fale, não era isso que eu queria perguntar, falando, mas é isso. Você finge que ele vai fingir que acredita, e assim caminha a humanidade. E aí, eu não sei porquê, ele gravou meu nome, gravou minha cara, sei lá. Passou um tempo, ele voltou para Costa Rica. E aí eu tava passando num corredor e ele saiu de uma sala de reunião e ele me viu e ele falou, Marina! Aí eu, E você já sabia, hello, good afternoon. já sabia. Mas aí, olha só, olha que ridícula. Aí ele pegou e fez assim, em inglês, né? Como é que você tá? E aí eu respondi. E aí, em inglês, ele mandou e como é que estão as coisas? Aí eu falei, aí minha cabeça já Aí eu falei, a mesma coisa que ele me perguntou. Eu vou responder a mesma coisa? Aí eu fiquei parada, assim, olhando pra ele. Aí ele, você tá indo almoçar? Aí eu, assim. Aí ele, pode ir. Aí eu saí pensando, que vergonha! Então, assim, é tudo, né, experiência. Vai ficando mais cascudo, né? Você vai aprendendo a sair dessa situação. Porque acontece às vezes, né? Igual a gente falou no episódio anterior que a gente gravou, né? Oi, tudo bem? Reflexões. Né? Oi, tudo bem? Tudo bem. E como é que estão as coisas? É normal, né? Beleza. Uma cordialidade ali, né? Ele não tá perguntando exatamente, exato, né? Como estão as coisas. Eu fui literal, eu fui muito... Peraí, como é que eu vou fazer um status report pra ele agora em um segundo? Assim, pensando quanto que eu vendi, como que fala 300 em inglês, sabe assim? Porque... uma apagação de mico. Mas você vai ficando mais resiliente, mais experiente, mais entendedor de diferentes culturas, né? De que, às vezes, o que é muito normal pra gente no Brasil é muito diferente pra eles lá. Então, assim, é uma experiência absurda, assim. O que eu ganhei de dinheiro lá não pagaria uma experiência que eu precisasse investir, entendeu? Devolve, então. Não, também não. Então... Não precisa, né? Se você tá só ouvindo a gente, não tá assistindo, eu sugiro que você mude de plataforma para assistir a gente. Porque as expressões que a Marina faz são impagáveis. Eu odeio. Depois eu vejo, eu fico, ai, que horrível. Que horrível. E eu aqui me divertindo, morrendo de rir. A palhaça. Olha o meu LinkedIn, tem um dos meus... Não foi nem meu chefe direto, ele falou que eu deveria fazer stand-up. Eu não entendi se isso era uma dica... Tipo, Marina, saia desse mercado. Eu juro por Deus. Tá no meu LinkedIn. Nas recomendações. Ele fala do meu senso de humor, não sei o quê. Olha que horrível. Não, mas é verdade. Não, mas eu achei... No começo eu achei... Aí é impostor. Será que eu posso falar o nome dele? Não, melhor não. Tá bom. Não, se quiser falar, fala. Eu acho que ele vai saber que é ele. Ou qualquer pessoa que olhar meu LinkedIn agora... Vai olhar e vai ver o comentário. Então, olha lá meu LinkedIn, galera. Aproveita para
seguir a Marina ali. Ela quase não posta, nada. Tá? Mas nem no Instagram, nem no nada. Aproveita para se conectar com ela. Que... eu sou low profile. Ela é gente boa. Má, uma outra vez que você veio aqui, você mandou um beijo pro Bill Gates. Isso foi muito comentado nas redes sociais. Eu queria entender com você quem são as pessoas que inspiram você, com exceção do Bill Gates, que a gente já sabe da sua paixão por ele. E da Renata Torres. E da Renata Torres, não podemos esquecê-la. Exato. Porque foi ela te dava que... banana quando você chegava da escola. Comia banana na casa dela, quando eu era criança, e foi ela que me deu o primeiro emprego na área de tecnologia. Exato. Né? Se a gente não falar... A terceira vez que a gente toca nesse assunto e a gente cita o nome dela, porque quem conhece sabe que nesse momento ela tá chorando, porque ela falou... É uma fofa, a gente te ama. E aí eu preciso atribuir tudo isso, meus filhos, meu marido, a ela. Porque se ela não tivesse me dado esse emprego... Viu? Onde será que Marina estaria? Viu? Não se sabe. Então, quem são as suas inspirações? Olha, eu acho que assim, eu nunca fui muito estudiosa. Eu fui, à medida que eu fui avançando e entendendo a necessidade de me aprofundar nos assuntos e relações, né? Eu fui aprendendo. Mas assim, a minha irmã sempre foi minha inspiração, desde pequena. Ela é mais velha, que fique claro, que todo mundo saiba, ela é mais velha, tá? E por sinal, se eu tô ruim, é porque eu tenho 3, ela tem 1 só. Enfim, desculpa. Mas minha irmã, a minha mãe, porque a minha mãe, ela nunca foi uma pessoa tão vocal quanto eu sou. Mas ela me ensinou a ser assim. Ela me ensinou a falar o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Me posicionar. Então, ela sempre me inspirou, né? Para eu conseguir ter conversas que eu tenho hoje, que eu me orgulho muito de me posicionar. E aí, na minha trajetória, a Emily Mantel, que foi a minha gestora na Costa Rica e que me deu essa virada, assim, 180, né? Com a dica do inglês. Ela foi uma pessoa que brigou pela minha carreira na empresa que eu trabalho. E tenho pouco contato, gostaria de manter mais, mas toda vez que tem alguma reestruturação, alguma coisa, ela fala, se quiser, a porta tá aberta aqui. Então, ela é uma pessoa realmente incrível, assim, muito inteligente. Eu tenho que falar também do meu marido, né? Porque eu sempre admirei muito, né, a trajetória dele e o trabalho dele, né? E eu conheço um lado que eu falo que ninguém conhece, né? Porque as pessoas veem ele mais sisudo, mais fechado, né? Mas ele é uma pessoa super empática, inteligente, prático. E com certeza, se não fosse ele me incentivando, né, provavelmente eu teria parado muito, muito antes aqui na minha carreira. E aí, assim, eu acho que esses são os principais, assim, né, que realmente são responsáveis pela minha formação na minha carreira, na minha trajetória. Mudando um pouquinho de assunto, você hoje trabalha como gerente de sucesso do cliente, né? Que é uma função que a gente vê muito em moda hoje em dia, né? Sou gerente de sucesso do cliente. Efetivamente, o que um gerente de sucesso do cliente faz? Quer uma resposta prática? Prática. Pós-venda, né? Então, o meu papel é garantir que aquilo que ele contratou comigo, né? Que ele contratou com a empresa que eu trabalho, que ele utilize o máximo potencial das ferramentas, dos serviços, dos investimentos. Então, basicamente é isso. É fazer acontecer os projetos, né? E garantir os resultados, né? Os KPIs deles. Então, é super importante a gente ter essas conversas claras com o cliente. Porque, apesar da gente
tá olhando para o mesmo lado, a gente tem objetivos diferentes. O meu objetivo é garantir que ele adote, que ele use. Só que o objetivo dele é transformar, é crescer, é posicionamento de mercado. Então, é importante a gente ter essa clareza, né? E muitas vezes o cliente me buscou antes até do que o time comercial, por saber que eu não vou com uma proposta embaixo do braço. Vou sempre olhando aquilo que ele tem e como que ele utiliza o que ele tem, antes de contratar qualquer outra coisa. Então, sendo bem prática, é uma posição de pós-venda. E aí, quando eu falo pós-venda, mas, assim, 100% relacionamento. 100%. Você tem que estar todo dia falando com os clientes que você atende. Todo dia. E nesse papel, eu vejo que você falou da questão da adoção da tecnologia que ele contratou. Uhum. Né? Como fica o papel? Não estou falando exatamente da Marina, tá? Mas estou falando da função. Como fica a função, a pessoa, no sentido de eu tenho uma tecnologia de ponta que eu posso usar, mas eu ainda tenho questões que eu preciso resolver aqui para a adoção dessa tecnologia. Você quer saber em geral, né? Na posição. Assim, tudo hoje se resume à jornada, né? Então, o que eu não posso ter é um produto, alguma coisa que o cliente tenha contratado e que eu não tenho um plano para aquilo, seja ele curto, médio ou longo prazo. E nem que seja uma coisa que esteja clara também do lado do cliente, falando, putz, mas eu hoje uso uma solução, né, de outro fabricante e eu não quero mudar. Ok, mas a gente tem isso mapeado e a conversa tem que estar lá, porque o tempo todo a gente está melhorando feature, capacidade, o tempo todo a solução que ele contratou está em movimento, né? Hoje a gente não vende mais uma SKU estática. Então, eu acho que é ter essa clareza, e aí quando a gente fala até da estratégia que os fabricantes têm posicionado mais em relação a serviços, realmente a gente ter essa conversa transparente de qual que é o plano do cliente, né? E ok, pode ser que ele fale realmente, só que eu não vou adotar, mas a gente entende o porquê, a gente entende as necessidades, a gente entende ali qual é a necessidade de negócio deles, né? Então, isso tudo tem que estar muito claro. E aí é ok você não ter 100% de adoção, mas está claro que você conhece os objetivos e os porquês, né, de não ter essa parte do business. Até para adotar um plano para adoção daqui a algum tempo, exato, né? Exato. Preparar esse cliente para chegar nesse ponto. Né? Exato. Tem um cliente que eu estou trabalhando atualmente que chegou num ponto que ele falou, eu tenho outros fabricantes, né, aqui, e eu não tenho um budget novo. Então, o que a gente faz? Né? O que você, com as soluções que eu tenho, consegue otimizar dinheiro, né? E é uma conversa que cada vez mais a gente vai ter. E tanto do lado da empresa que eu tô, do lado de outro fabricante, né? Cada vez mais a gente vai ter essas conversas. Então, é muito mais solução do que SKU. É muito mais serviço do que SKU de produto. Mas como é que você... A gente hoje escuta muito falar sobre inteligência artificial, governança, segurança, mas, na sua opinião, quais são os próximos passos que a gente tem que prestar atenção? Tendências? Eu vejo muito na capacitação dos humanos, né? Porque a gente vê a dificuldade de construir uma jornada de AI, de construir a jornada usando a AI para governança, né? Porque para qualquer coisa que você for colocar AI, mais uma vez, eu vou voltar naquele exemplo, é brinquedo sem pilha. Sei lá e habilitar um serviço, é um brinquedo sem pilha. Se você não tiver a governança estruturada, os dados estruturados, entender quais são os permissionamentos que cada área tem que ter. E aí isso passa, a gente está falando, sem falar nada técnico, a gente está falando de
todas as áreas de tecnologia. A gente fala de segurança, a gente fala de infraestrutura, arquitetura, a gente fala de desenvolvimento, porque a gente tem que ter essa clareza para conseguir colocar no papel, então, ok, qual que é a jornada, por onde que eu vou começar? Porque senão você sai ativando um monte de coisa e que não conecta Lé com CRE, e aí, às vezes, o cliente vai investir num produto esperando uma coisa e o resultado vai ser totalmente aquém daquilo que ele projetou. Então, eu vejo que precisa muito ter essa capacitação. E aqui eu falo de todas as posições. Vendas, pós-vendas, do cliente, né, do nosso cliente. Eu, como fabricante, eu preciso garantir que ele esteja confortável com a solução, confortável com como que ele consegue manter a adoção, né, manter o crescimento e a utilização disso. Então, eu vejo que é a capacitação. E se a gente não olhar para o lado técnico, olhar para o lado das soft skills, que soft skills você entende que a gente precisa prestar bastante atenção? Primeiro saber escutar, né, e saber perguntar, né, porque a gente tem um monte de manual, né, todas as empresas têm, mas se a gente não entender de fato qual é o objetivo do cliente, como CNPJ, qual que é o objetivo do CPF que você está falando. Eu não preciso ter o detalhe do plano de carreira dele, mas entender o que ele está buscando ali, né? Ele está buscando uma promoção, ele está buscando crescer o time, ele está buscando posicionar a marca na mídia de um jeito, né, usando a tecnologia, a parceria com o fabricante. Então, a gente tem que ter isso muito claro, porque isso facilita todas as outras conversas que a gente vai ter. E quando a gente vai por esse caminho, o cliente realmente entende que você está lá para ajudar. Ele entende que você tem um objetivo, que você tem uma métrica, e que através da sua métrica você vai ajudar ele a atingir o objetivo de negócio e o objetivo dele, dentro da companhia que ele está. Então, eu acho que eu costumo falar que nos maiores momentos de crise que eu tive nesse último ano e meio, não teve nenhuma resolução técnica. Eu não estava falando nada técnico para descer temperatura ou para pensar num plano B. Não, eu não estava falando tecnicamente. Eu estava lá realmente dando a clareza dos meus processos, né, para alinhar a expectativa de tempo, de quais são os próximos passos. E o cliente, ok, então vamos junto e eu estou entendendo que a Marina está me ajudando. Então, eu acho que você entender isso, dá essa segurança para o cliente confia passa a confiar em você. E eu, assim, na minha experiência, tenho isso com todos os clientes que eu interagi nesse último ano e meio, né? Do cliente, no final de um momento de crise, falar: poxa, posso escrever um elogio para você? Posso... porque realmente não é um ponto técnico. Eu não fui lá, eu não resolvi nada, eu não liguei nada, né? Mas eu só alinhei expectativa, coloquei quais são os processos, coloquei quais são os próximos passos, o que eu preciso deles, o que eles precisam de mim e como que a gente vai avançar. Então, eu vejo que é isso, é relação mesmo, é relacionamento. Pessoas, né? Pessoas. Má, eu queria pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Se você quiser ver a Marina Bueno recitando Red Hot Chili Peppers, você volta a um episódio que é o Reflexões das Mães na Tecnologia. Marina Bueno recitou Red Hot Chili Peppers. Isso. Nesse eu não preparei nada, viu? Não trouxe nem o celular. Mas olhando para a câmera. Olhando para a câmera. Acho que o ponto de reflexão é realmente entender como você absorve conhecimento, como que você estuda, o que te traz realmente bagagem para você conseguir
transferir esse conhecimento, porque ninguém chega em nenhum lugar sozinho, e ter esse relacionamento ali com os clientes. Porque no fim do dia, muitas vezes, a gente vai... Tem uma coisa que eu falo para muita gente, que assim, tá todo mundo trabalhando por um objetivo, né? O meu é pagar boleto, pagar estudo dos meus filhos e tal, mas cada um tem um objetivo. E no melhor cenário, a gente vai fazer amigos onde a gente trabalha. No pior cenário, é só profissional. Então, assim, acho que isso deixa muito mais leve. Saber que cada um ali tem a sua responsabilidade, tem o seu objetivo, cada um tá ali numa luta. E o que eu acho que a gente tem que realmente ser é empático, seja com quem for, né? Parceiro, cliente, né? Com as pessoas que estão ali ao nosso redor. Porque aí, como eu mencionei um pouco antes, né? Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Eu cheguei aqui porque tiveram várias pessoas me apoiando, acreditando, me puxando para o melhor. E o mínimo que eu posso fazer é repassar né, tudo o que eu absorvi aqui do meu jeito, né, mas repassar esse conhecimento e fazer essa corrente do bem aí, né? Acho que a gente tem que compartilhar. É isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Adorei, como sempre, a nossa conversa. Né? Adorei, como sempre, o lado B. Que vergonha. Obrigada. Obrigada, Rô. Pessoal, obrigada. Você, meu amigo, minha amiga, obrigada pela audiência de hoje. Você que esteve com a gente até agora. Peço para você que deixe um comentário bacana lá para Marina Bueno. Segue a gente lá nas redes sociais. Se conecta com os nossos patrocinadores. Eles são empresas de extrema confiança que vão entregar um serviço bacana para você. Até a próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau.